Queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, estamos chegando hoje à nossa quinta mensagem no livro de Jó. E assim estamos encerrando esta série sobre a vida de Jó. E eu gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo uma citação de C.S. Lewis. Essa citação encontra-se no livro As Crônicas de Nárnia e refere-se a um encontro de Lucy, uma das personagens das crônicas, e Aslan, que é o leão, que na história representa Deus. O diálogo é muito rápido, muito singelo, mas ao mesmo tempo muito profundo. Quando Lucy o encontra, ela diz o seguinte: Aslan, como você está grande! É porque você está mais crescida, meu bem, respondeu ele. E você, não? Disse Lucy. Eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. À medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. No espírito dessa frase, eu quero propor o tema da nossa discussão, o tema da mensagem nessa noite. Quando você cresce, Deus cresce também. É óbvio que Deus é sempre do mesmo tamanho, Deus é imutável no seu ser, mas a percepção que nós temos de Deus, essa sim, cresce na medida que nós crescemos. Dito isso, então, repito, o tema de hoje: quando você cresce, Deus cresce também. Te convido a ler comigo Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, onde está registrado o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Até o versículo 6. Esta mensagem que quero proferir hoje, de certa forma, é uma maneira que eu encontrei de amarrar todas as coisas que nós discutimos até aqui. Não creio que eu vá trazer nada de absolutamente novo em relação ao livro de Jó, em relação ao seu sofrimento, em relação ao nosso sofrimento. Mas sim, eu penso que agora sim estamos em condições de amarrarmos tudo que nós discutimos até aqui. E eu gostaria de começar relembrando Jó capítulo 1, versículo 1, onde está dito o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Depois da sua primeira provação, nós vimos em Jó capítulo 1, versículo 22, o seguinte: é isso que o narrador da história nos diz a respeito de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. E depois da segunda investida do adversário, Jó capítulo 2, versículo 10, o narrador vai dizer o seguinte a respeito de Jó: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Agora, eu quero frisar para você, inicialmente, o versículo 5 do capítulo 42, que nós lemos juntos aqui. Versículo 5 diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Deus,
mas agora os meus olhos te viram. Essa é a versão NVI. Na versão Almeida Revista Atualizada, esse mesmo versículo, Jó 42, versículo 5, está traduzido da seguinte maneira: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então vejam que Jó tem uma conduta moral irrepreensível. Ainda assim, ele chega à conclusão de que o seu conhecimento de Deus padecia de um certo nível de superficialidade. A sua experiência de Deus não era suficientemente profunda. Diante disso, a gente tem que se indagar. Por quê? Porque Jó chega a essa conclusão. Por que ele diz: olha Deus, eu até que te conhecia, mas eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é que alguém sobre quem Deus diz, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evita o mal, como é que esse homem reconhece ou chega à conclusão de que não obstante a sua integridade, ele era alguém que conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele tem uma experiência profunda de Deus? Como é que isso acontece? Ou por que que isso acontece? Por que que ele chegou a essa conclusão? Nós vamos descobrir o porquê. Mas antes, eu quero que a gente vá além. Eu quero que avaliemos a nossa espiritualidade, para saber se, a exemplo de Jó, nós também, em alguns níveis e dimensões, conhecemos a Deus só de ouvir falar. Será que se nós fizéssemos uma avaliação da nossa espiritualidade, será que se nós fizéssemos uma avaliação do conhecimento que nós temos de Deus, do tipo de relação que nós estabelecemos e cultivamos com Ele, será que, a exemplo de Jó, nós também não chegaríamos à mesma conclusão de que conhecemos a Deus só de ouvir falar, mas ao mesmo tempo carecemos de uma experiência mais profunda com Ele? Será que nós também não chegaríamos a essa mesma conclusão? Quando nós estamos sofrendo, há três coisas que se tornam muito valiosas para nós. Em linhas gerais, mesmo quando nós não estamos sofrendo, o ser humano valoriza muito essas três coisas. Mas especialmente no sofrimento, o ser humano praticamente demanda essas três coisas. Quais são elas? Soluções, respostas e garantias. Solução, primeiro. Quando o mundo, a vida, as pessoas ou as circunstâncias começam a conspirar contra o nosso bem-estar, nós buscamos uma solução. Quando alguma coisa está fora de ordem e, portanto, nos tira de nossa zona de conforto, nós desejamos uma solução o mais rápido possível. Uma solução que restaure a ordem em nós e ao nosso redor. Como sempre há alguma coisa conspirando contra nós, como sempre há alguma coisa fora de ordem, dentro de nós ou fora de nós, nós sempre estamos em busca de alguma solução. No nosso tempo, quem vende soluções tem, portanto, uma mercadoria valiosíssima. Buscar solução é importante, é natural e é legítimo, mas nós devemos entender, antes de mais nada, que a vida não pode ser considerada apenas na dimensão do problema. Nós vimos anteriormente que há um aspecto da vida que está envolto no mistério. E, em outras palavras, por exemplo, o sofrimento é algo sobre o que nós não temos condições de analisar, avaliar, conhecer profundamente. Por exemplo, o sofrimento. Então nós não podemos olhar todas as coisas da vida na ótica ou na dimensão do problema, como se o grande objetivo da vida fosse buscar soluções para os problemas. A vida é mais, ou precisa ser considerada um pouco mais além do que apenas na dimensão dos problemas. Então a gente quer respostas. Essa é a segunda coisa que nós buscamos, porque aparentemente nós reconhecemos que há algo mais do que a dimensão do problema na vida. Há, digamos, paradoxos, coisas que aparentemente se contradizem, então nós buscamos respostas.
se não há solução, ou além da solução, nós queremos respostas. A gente quer entender por que não tem solução, como isso pôde acontecer. A gente precisa entender, porque do nosso ponto de vista, pior do que sofrer, ou pior do que passar por uma situação difícil, é passar por ela sem saber por quê. A gente olha para trás e pergunta, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que isso aconteceu comigo? Se a vida não está funcionando bem, é porque eu errei em algum lugar. Provavelmente eu tenha falhado de alguma maneira. Por que isso está acontecendo? Entender o porquê, encontrar a resposta, parece que ajuda a gente, ou pelo menos a gente acredita que conseguirá lidar melhor com aquilo que a gente está experimentando. Ou então a gente olha para o futuro e pergunta para quê? Eu quero uma resposta em relação ao futuro. Se eu estou sofrendo e não tem solução, ou se a solução que eu encontrei não é satisfatória, eu quero pelo menos entender para quê. Ou seja, eu quero saber quais são ou quais serão os resultados disso que eu estou vivendo. Isso vai me fazer, ou isso vai fazer de mim uma pessoa melhor? Isso vai me levar a uma situação melhor do que aquela em que eu me encontro agora? Eu quero uma resposta. Nós temos muitas perguntas. Então nós queremos respostas para as nossas perguntas. A exemplo de Jó. Quem tem respostas no tempo em que nós vivemos, assim como aqueles que têm soluções, tem também uma coisa muito valiosa. Mas assim como a vida não pode ser considerada apenas na dimensão do problema para o qual queremos uma solução, ou não pode ser considerada apenas na dimensão do paradoxo para o qual queremos uma resposta, na dimensão da interrogação para a qual queremos uma resposta, então nós vamos para uma terceira dimensão. Nós queremos a dimensão da garantia. Se tem resposta, mas ela não é satisfatória, se tem solução, mas ela não é satisfatória, ou se não tem solução e nem resposta, nós queremos pelo menos garantias. Nós queremos a garantia de que não vamos perder. Nós queremos a garantia de que as coisas vão dar certo no final. Nós queremos a garantia de que vai valer a pena. Nós queremos a garantia de que nada de mal ou de definitivamente mal vai acontecer conosco ou com as pessoas que nós amamos. Nós queremos a garantia de que estamos fazendo escolhas corretas. Nós queremos a garantia de que no fim nós não vamos achar que vivemos em vão. A grande questão, no entanto, é que a pretensão de vivermos uma vida para a qual encontramos todas as respostas, todas as soluções e todas as garantias, é uma pretensão absolutamente absurda e infantil. Nós não conseguimos encontrar todas as soluções que nós gostaríamos de encontrar. Nós não temos respostas para todas as perguntas. E nós não temos garantias sobre tudo aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer. Por isso mesmo é que nós precisamos desenvolver a fé. Mas quando uma pessoa acredita que há solução, resposta e garantia para tudo, ela se volta para Deus, porque quem mais, além de Deus, poderia nos oferecer e prometer todas as soluções, todas as respostas e todas as garantias, e assim ampliar os nossos prazeres individuais, e assim manter o nosso bem-estar, e assim nos manter na nossa zona de conforto, mesmo em um mundo mau e perverso como o nosso. Só Deus tem soluções, só Deus tem as respostas, só Deus tem a garantia de tudo em suas mãos. O problema é que Deus poderia dar todas as soluções, respostas e garantias, mas Ele não faz isso, como não fez no caso de Jó. E isso é muito interessante para nós aqui, porque Jó passou o tempo todo procurando uma solução para o seu problema, Jó passou o tempo todo buscando uma resposta para as perguntas que ele tinha. Jó passou o tempo todo buscando uma garantia de que aquilo chegaria ao fim, e de que o seu sofrimento chegaria ao fim, e que ele seria considerado inocente. Mas ele não obteve solução, ele não obteve resposta, e ele não obteve garantia.
Deus não deu isso a Jó. Ao invés de solução, resposta e garantia, Deus propôs a Jó e propõe a nós um relacionamento. Deus propôs a Jó e propõe a nós um relacionamento, uma jornada ao longo da qual nós abrimos mão de termos todas as soluções, abrimos mão de termos todas as respostas, abrimos mão de termos todas as garantias e aprendemos a confiar que aprender a nos relacionarmos com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Porque Deus nos propõe uma relação e não solução, resposta e garantia. Deus faz isso por N razões, mas eu acredito que uma delas é que Deus faz isso porque o grande drama da nossa vida não é circunstancial, mas existencial. Esta é uma ideia, este é um princípio sobre o qual eu não me canso de falar, porque ele é extremamente profundo e é extremamente importante, portanto, que nós o entendamos profundamente. O nosso grande drama na vida não é circunstancial, mas antes de tudo, primariamente, o nosso grande drama é existencial. A gente acredita que não é assim, a gente acredita que o problema são as circunstâncias, a gente acredita que o problema são as circunstâncias, isto é, o problema é a pandemia, o problema é o coronavírus, o problema é a política, o problema é essa falta de dinheiro, o problema são os juros altos, o problema são as pessoas que não nos compreendem, o problema são as pessoas rancorosas, vingativas, o problema é a violência. A gente acha que o problema são as circunstâncias, mas primariamente o grande drama da nossa vida não são as circunstâncias. A gente acha que se as circunstâncias mudarem, tudo vai mudar. Ou seja, se a saúde voltar, se a liberdade voltar, se o dinheiro chegar, se o parceiro de caminhada mudar, enfim, se as circunstâncias externas a nós, nas quais estamos imersos, mudarem, nós estaremos bem. Mas eu quero insistentemente te dizer nessa noite que a fonte primeira da nossa dor, do nosso mal-estar, do nosso drama, não está nas circunstâncias que nos rodeiam, sejam elas adversas ou não. A fonte de toda a nossa dor, de toda a nossa angústia, primariamente está na falta de sentido para as nossas existências. Um exemplo disso é que o mártir, por exemplo, quando ele está numa circunstância em que ele tem que enfrentar a fogueira, ele a enfrenta. Isso, a história tem inúmeros relatos a respeito disso. Em alguns casos, os mártires cristãos, por exemplo, enfrentaram a fogueira, uma circunstância absolutamente adversa e extrema, com alegria, cantando e louvando a Deus. Como é que isso é possível? O profeta enfrentou e ainda hoje enfrenta a oposição e a morte com galhardia, com firmeza, com perseverança. Circunstâncias muito adversas, mas isso não é capaz de demovê-lo de sua jornada, de seu objetivo de vida. E o revolucionário enfrentou, tantos enfrentaram e ainda enfrentam o exílio, por exemplo. Uma circunstância muito adversa, mas sem perder a paz no coração, sem perder a esperança. Por que conseguem isso? Por quê? Porque conseguem enxergar um sentido para as suas vidas. O mártir consegue enxergar um sentido para a sua vida, mesmo na circunstância de fogueira. O profeta consegue enxergar um sentido para a sua vida, mesmo na circunstância de oposição e morte. O revolucionário consegue encontrar um sentido para a sua vida, mesmo numa circunstância de exílio. Por quê? Porque eles percebem que as suas existências estão acima de suas circunstâncias. Eu penso que é por isso que Deus não nos dá todas as soluções, todas as respostas. Deus sabe que o nosso grande drama na vida, antes de ser circunstancial, é existencial. É por isso que, ao invés de nos propor
soluções, respostas e garantias. Ele nos propõe um relacionamento. Ele nos propõe uma relação ao longo da qual nós encontramos sentido para a nossa vida. E numa vida com sentido, nós nos contentamos com as respostas possíveis, com as soluções possíveis e com as garantias possíveis. O relacionamento com Deus, assim como qualquer relacionamento saudável que estabelecemos, depende do desenvolvimento da confiança. Veja, Deus propõe a nós um relacionamento saudável. Deus propõe a relação com Ele como um caminho de vida, e não como uma forma de barganha, não como uma forma de nos darmos bem, não como uma forma de irmos para o céu depois que morremos, não como uma forma de conseguirmos bênçãos, não como uma forma de nos tornarmos prósperos nesse mundo. Deus nos propõe o relacionamento com Ele como uma forma de vivermos nesse mundo e depois, quando morremos, continuarmos vivendo com Ele naquilo que a Bíblia chama de céu. Mas Ele nos propõe esse relacionamento, portanto, como uma jornada ao longo da nossa vida, e não como um mecanismo de troca. Então esse relacionamento que Deus nos propõe é um relacionamento necessariamente baseado na confiança. Somente pessoas que têm confiança em Deus são capazes de abrir mão de não ter solução para todos os seus dramas. Somente pessoas que aprendem a confiar e estão aprendendo a confiar em Deus profundamente conseguem viver e conviver com perguntas sem respostas. Somente pessoas que estão aprendendo a confiar profundamente em Deus conseguem viver de maneira sadia e saudável sem ter garantia de que todas as coisas serão como imaginam. Então nós precisamos aprender a desenvolver a nossa confiança em Deus no nosso relacionamento com Ele. Parece-me que Jó desenvolveu a sua confiança em Deus ao longo de toda a experiência pela qual passou. Jó aceitou a proposta do relacionamento com Deus. E a impressão que eu tenho é que o livro termina apontando para essa ideia de que Jó aprendeu a desenvolver esse relacionamento e aprendeu a cultivar a confiança em Deus nesse seu relacionamento com Deus. E aí há duas ideias que eu quero compartilhar com vocês aqui a partir do capítulo 42. A primeira é essa, que Jó reconheceu a soberania de Deus. Jó reconheceu a soberania de Deus. Esta é uma pista interessante e importante para nós aprendermos a cultivar a confiança na medida em que mantemos o nosso relacionamento com Deus. Porque é possível estabelecermos relacionamento com alguém, inclusive com Deus, sem confiarmos nele. Mas Jó nos chama, e Deus nos chama, para desenvolvermos um relacionamento em que a confiança nele cresce a cada dia. E uma forma de percebermos essa confiança aumentando e crescendo é reconhecendo a soberania de Deus. Versículo 2 do capítulo 42 diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Deus, em outras palavras, que você é soberano. Deus é soberano. Essa é uma afirmação extremamente importante, e essa é uma afirmação que nós gostamos muito de fazer. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato muito importante aqui nessa noite. Afirmar que Deus é soberano não é o mesmo que acreditar que tudo o que acontece representa a vontade de Deus. Que tudo que acontece, acontece porque Deus quer que seja assim. Afirmar que Deus é soberano significa que nós cremos que em todos os momentos e em todas as circunstâncias das nossas vidas, Deus está em ação. E a ação de Deus é sempre uma ação providente, ou seja, tudo o que precisamos para o momento presente está disponível para nós no momento presente. É por isso que nós podemos conviver com a ausência de soluções.
É por isso que nós conseguimos conviver com a ausência de respostas satisfatórias. É por isso que nós conseguimos conviver com a ausência de todas as garantias. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos nas mãos de um Deus providente. Um Deus que provê para nós tudo aquilo que nós precisamos no momento presente. Se você não tem agora a resposta que você gostaria, se você não tem a solução que você gostaria, se você não tem a garantia que você gostaria nesse momento, é porque isso não é essencial para você nesse momento, porque se fosse, Deus a disponibilizaria para você. Essa é a confiança do salmista no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada eu tenho falta. Em outras palavras, a gente poderia parafrasear o Salmo dessa maneira: o meu Deus é soberano, então nada que eu não tenho me faz falta. Tudo o que eu preciso está disponível para mim no momento presente. Quando nós aprendemos a reconhecer dia a dia essa soberania de Deus, não como uma ideia de destino, de que o Deus soberano determinou todas as coisas para serem conformes à sua soberana vontade, como algumas pessoas dizem. Mas quando nós aprendemos a reconhecer que esse Deus é soberano, não no sentido de um ser que determinou todas as coisas, como uma espécie de destino para nós, mas soberano no sentido de que não existe nenhum outro ser no universo que possa se colocar acima dele. Esse é o sentido de afirmar que Deus é soberano. Não tem ninguém acima de Deus. E nós estamos, portanto, seguros nas mãos de Deus. Mesmo quando nós caímos, nós não caímos abaixo das mãos de Deus. Esse é o sentido da soberania de Deus. O reconhecimento dessa soberania de Deus trouxe paz ao coração de Jó. Então ele permaneceu fiel, mesmo sem solução, mesmo sem resposta ou garantia quanto ao seu sofrimento. Note aqui que Jó não obteve uma solução, ele continuava sofrendo. Jó não obteve uma resposta do porquê ele estava sofrendo. E Jó não tinha aqui, nesse momento, nenhuma garantia de que ele teria de novo as coisas que ele tinha antes. Mesmo assim, ele consegue se abandonar, se entregar totalmente às mãos de Deus. Jó consegue se colocar nas mãos de Deus. Então, se queremos desenvolver a confiança no nosso relacionamento com Deus, a primeira coisa é reconhecermos a soberania de Deus. Tudo pode, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma segunda pista que Jó apresenta para nós aqui, para que possamos ampliar a nossa confiança em Deus, na medida em que nos relacionamos com Ele, é a expansão da consciência. Capítulo 42, versículos 5 e versículo 6, dizem o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó expande a sua consciência. Mas eu digo que ele expande a sua consciência também com base no que vem no versículo seguinte. Diz assim: por isso, como eu expandi minha consciência acerca de quem Deus é, eu me menosprezo, ou melhor, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então há duas ideias aqui, em dois momentos nesses dois versículos se fala sobre a expansão da consciência. Porque Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te experimentei num nível mais profundo, isto é, minha consciência se expandiu acerca de quem você é, Deus. Mas também ele diz: eu me arrependo. Essa expansão da consciência me levou ao arrependimento. E arrependimento, na etimologia da palavra, na raiz da palavra, significa isso. Arrepender-se é expandir a consciência.
Então veja bem, que coisa interessante. Quando Jó expandiu a sua consciência, ele se arrependeu. E ao se arrepender, ele expandiu a sua consciência. Jó ampliou a sua percepção de Deus e isso o levou a um profundo arrependimento, isto é, a uma profunda expansão da consciência. Mas é muito importante notar aqui que esse arrependimento que Jó experimenta não advém de uma consciência de pecado. Porque nós já vimos lá no início de que Jó não pecou em tudo aquilo pelo que passou. E agora aqui, no final do livro, o próprio Deus disse o seguinte: olha, vocês, amigos de Jó, não disseram a meu respeito as coisas retas como o fez o meu servo Jó. Jó capítulo 42, versículo 7. Então Jó não se arrepende porque há algum pecado nele, porque há alguma falha moral. Por que Jó se arrepende então? Porque ele tinha uma visão de Deus que o fechou para o aprofundamento da vida com Deus. Jó constatou que o seu Deus, ou a percepção de Deus que ele tinha, era pequena demais. Jó não acreditava que Deus pudesse ser diferente do que ele imaginava ou acreditava. Então Jó se arrependeu, mas o seu arrependimento significou expansão da consciência. Era fruto da expansão da consciência para a expansão da consciência. Jó não se arrepende porque cometeu pecado, friso isso. Jó se arrependeu porque tinha uma visão estreita demais acerca de quem Deus era. Digamos que ele se relacionava com Deus para buscar soluções em Deus, para buscar respostas em Deus, para buscar garantias em Deus. E o tipo de espiritualidade que ele tinha lhe dava as soluções, respostas e garantias. Aí no seu sofrimento, Jó precisou aprender a viver sem soluções, sem respostas e sem garantias. E Jó cresceu no seu sofrimento. E quando Jó cresceu, Deus cresceu também. Preste atenção, Jó era um homem de certezas. E eu chamo a sua atenção para esse ponto. Porque as certezas são estáticas. As pessoas que têm certezas, elas não precisam expandir a consciência. Porque, por natureza, as certezas que elas têm são acerca de fatos que são imutáveis. Por isso mesmo que elas têm certezas. Então, uma pessoa cheia de certezas é uma pessoa que acredita que não precisa expandir a sua consciência. Porque ela já está certa a respeito das coisas. Mas me parece que Jó entendeu que Deus não queria que ele fosse meramente um homem de certezas, porque as certezas impedem a gente de expandir a consciência. Jó percebeu que Deus queria que ele fosse um homem de confiança, um homem cheio de confiança, porque as certezas não precisam crescer e não podem crescer, porque elas estão baseadas em fatos que não mudam, e por isso mesmo que são certezas. Mas a confiança pode crescer, porque a confiança está baseada na relação que nós estabelecemos com alguém. E como essa pessoa, no caso Deus, é grande, e Ele sempre está se revelando a nós de maneiras maiores, mais abrangentes e mais profundas, a nossa confiança também pode crescer. Jó deixou de ser um homem cheio de certezas para ser um homem cheio de confiança. Você consegue pensar por um instante na profundidade disso que eu estou falando com você? Será que nós, na nossa caminhada, não estamos precisando também de nos arrependermos? De nos arrependermos de estarmos certos demais sobre determinadas coisas? Como os amigos de Jó. Estavam certos demais sobre como Deus agia, certos demais de como Deus fazia, certos demais de como as coisas deviam ser. E aí de repente Deus mostra que eles estavam errados. Cuidado.
Deus é maior do que você imagina. Deus age de outras formas. Deus se mostra de outras formas. Não permita que a sua visão de Deus seja estreita demais. No caso de Jó, foi só um sofrimento muito profundo que conseguiu expandir a sua consciência. Que não seja assim comigo, que não seja assim com você, que nós não precisemos sofrer, ficarmos sem chão como Jó ficou, para sabermos que nós podemos viver uma vida baseada na confiança em Deus, mesmo sem ter todas as soluções, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ter todas as garantias. E por que podemos ter uma vida baseada nessa confiança? Porque um dia, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus bradou: está consumado. E então entregou o seu Espírito. E depois o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, porque o Senhor Jesus Cristo morreu e na sua morte e ressurreição consumou todas as coisas, nós cremos que o drama da nossa existência encontra a sua solução última, a sua resposta última e a sua garantia última em Jesus. Quando nós aprendemos e nos dispomos a continuar aprendendo, a caminhar com Jesus como seus discípulos, a nossa confiança cresce. Cresce porque a nossa consciência se expande. Você se lembra da nossa pergunta inicial? Se Deus nos ama, por que sofremos? A pergunta errada, a essa altura você já sabe disso, sempre nos leva à resposta errada. Eu penso que confiados naquilo que Jesus é, em quem Jesus é e naquilo que Ele fez e faz por nós, nós podemos abandonar essa pergunta e passarmos a fazer outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: como eu posso crescer nas circunstâncias que eu estou vivendo? Deus, como eu posso crescer nas circunstâncias que eu estou vivendo? Porque eu aprendi com Jó que quando eu cresço, tu cresces também, pelo menos ante os meus olhos. Que assim seja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.